Amigas e amigos, a coisa anda quente na briga entre facções da direita e da extrema-direita, também da extrema-direita, porque a direita tradicional tem se alinhado com a direita lavajatista, que eu considero de extrema-direita, e estabelece-se esta guerra que ela tem mais uma natureza de guerra fria do que uma guerra efetiva no sentido de pôr fim ao governo criminoso nazi-fascista do presidente Jair Bolsonaro. Ou com caráter, com a ideologia nazifascista. Pode-se dizer, não tem as práticas, não tem porque as condições não permitem, mas que a ideologia deles é sim protofascista, nazifascista ou neofascista, isso não há nenhuma dúvida. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, historiador, jornalista, escritor. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Eu quero dar as boas-vindas aqui para os internautas, as amigas e os amigos, pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar, para você acionar lá o famoso sininho, para que você seja notificado quando a gente fizer aqui algum vídeo, quando houver aqui alguma publicação. Tem também agora a opção de você ser membro, você não precisa necessariamente contribuir com o canal. Isso é uma possibilidade, fica ao critério aí de cada um, mas você pode ser membro gratuito. E ao fazer isso, você está ajudando bastante a difusão do canal. Repito, gratuitamente você pode fazer isso. Eu peço para que você seja membro, né? Um gesto seu ajuda muito o canal e, consequentemente, ajuda muito a nossa luta, ajuda muito a difusão das nossas ideias. Hoje nós não conseguimos fazer o Roda de Conversa pelo YouTube, teve um problema técnico, decorrente possivelmente de outros problemas políticos. Nós fizemos a transmissão pelo Facebook, eu vou deixar o link aqui. Estivemos lá debatendo com o Luiz Manfredini, com o Jorge Gregory, são jornalistas, analistas políticos. Nós temos o nosso programa Roda de Conversa, o Bem-vindo Sequeira tem participado regularmente, e tem também outros jornalistas, analistas. Eu sempre digo o seguinte, que a esquerda ainda tem dificuldade de ocupar esse espaço da internet. São pessoas que têm muito a contribuir, eles teriam muito a dizer, mas é uma luta que a gente tenta fazer aqui, né, trazer essas pessoas para dar as suas contribuições. Alguns já participaram, depois pararam de participar, mas a gente continua aqui lutando e tentando convencê-los de que é importante a participação, porque são pessoas com capacidade de elaboração e de análise política essas pessoas podem contribuir muito nesse debate, nesse momento tão importante para a gente fazer o combate aqui na internet, fazer aqui, enfim, a difusão dos nossos pensamentos, combater a extrema-direita. O problema que houve no YouTube, eu ainda não consegui identificar, já estou identificando, né, e porque tem também as denúncias, o próprio Facebook, o meu Facebook já recebeu novas denúncias, ou seja, são os cachorros loucos, os bolsonaristas, lavajatistas que se articulam para fazer esse tipo de coisa, fazer ataques, derrubar, né, tirar do ar, intimidar. Aliás, teve um cachorro louco, seguidor lá do Fábio Panunzio, né, o ditadorzinho que aplicou a censura, né, aquela coisa toda que eu tenho comentado aqui, eu comentei, escrevi bastante também no meu site, outroladonoticia.com.br, que, enfim, tratou como um verdadeiro censor, um típico agente da mídia, né, para impedir que as informações circulem. Veja como é importante a participação de vocês. Senão esses ditadorzinhos, esses fascistas, esses cachorros loucos ficam falando sozinhos. E as mentiras, as manipulações deles acabam se impondo como verdade. É nazifascismo. A mentira repetida, repetida, repetida vira verdade. A lógica, né, que eu sempre digo aqui da verdadeira fake news, já vou falar disso, a lógica do sentido que tem
o sistema de mídia controlado, né, com mão de ferro para cercear, coibir a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a difusão de pensamentos, né? E esse cachorro louco simplesmente fez um tratado de ameaças, ameaças de agressão física, de que vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Eu não duvido que esse tipo de gente, se a gente louca, né, cachorro louco, é evidente que a gente tem que tomar as precauções. Eu já denunciei devidamente o cachorro louco, né, mas o que eu quero dizer é que, né, a gente não pode se paralisar diante de ameaças desses criminosos, bandoleiros, bandidos, né, agem aí com um verdadeiro agente de bandos, que é a lógica do bolsonarismo, dos bolsonaristas, o chamado gabinete do ódio aí, né? Essa questão aí barulhenta. O que eles estão fazendo com Alexandre de Moraes, por exemplo, que é o ministro do STF? Exatamente esse tipo de coisa, de ameaças, tentando intimidar. Eu vou te pegar, eu vou te matar, vou te dar um soco na boca, vou não sei o quê. Tenta também fazer a agressão psicológica. É isso, né? A lógica de tentar atingir a pessoa pelo seu lado emocional, né? Isso é uma técnica nazista, né? Os nazistas faziam muito isso. O William Bonner esteve lá agora no programa do Pedro Bial, né, falando de como eles agem com o filho dele, com os filhos, com ele e tal, né? Quer dizer, é aí que está o perigo. Quando a gente fala que essa gente é nazista, é fascista, bando de criminosos, é exatamente isso. Quer dizer, e a gente precisa combater esses criminosos, esses bandidos, né? Precisam ser denunciados e a gente precisa também enfrentá-los, né? Mais que tudo, nós precisamos enfrentá-los. Nós não temos os mesmos métodos desses bandidos, né? Desses bandos. A gente não trabalha com mentira, com fake news, a gente não trabalha com os métodos de violência, né, desse tipo de gente. É isso, né? Porque o que eles procuram fazer? Procuram calar pela intimidação, pelo terrorismo. É o que fazia a ditadura militar, os terroristas da ditadura militar. Foi isso que fez o Bem-vindo, por exemplo, embora do Brasil, Pedro Cardoso e tantos outros. As pessoas, né, começam a imaginar coisas, né? Vai que você encontra um cachorro louco desse na rua. O que é capaz de fazer um cachorro louco desse? Quer dizer, as hordas fascistas, os camisas pardas, os camisas negras do Hitler, do Mussolini, né? O que eles faziam? E chegaram às atrocidades, né, dos campos de concentração, tudo aquilo. Essa é a ideologia dessa gente, né? E a gente tem que resistir. Quer dizer, se não houver aqui, por exemplo, a participação dos internautas, né, uma participação de pessoas, quanto mais pessoas denunciando e contrapondo essas ações com ideias, né? Que a ferramenta que nós temos aqui são as ideias. As ideias, eles podem muito. À base da violência, da intimidação, sabe, da baixaria, né? Da fake news, né? Os bandos bolsonaristas, aí, o gabinete do ódio e tal. Este cachorro louco, por exemplo, que fez essa longa carta de ameaça. Quer dizer, eles podem muito, mas eles não podem no campo das ideias. Aí eles são derrotados. E é exatamente aí que eles procuram atacar. Eles procuram reduzir, rebaixar. Né? O que o Fábio Panunzi fez, por exemplo, quando ele respondeu à denúncia que eu fiz que ele estava fazendo censura e acolhendo o Hugo Studart com a sua farsa sobre o PCdoB, sobre a guerrilha do Araguaia, né? Uma farsa grotesca como verdade. Qual foi a reação dele quando eu falei, olha, isso aí, né, precisa ser melhor esclarecido e tal. Ele me chamou de doidão. Ô, doidão! Vejam como eles procuram atingir exatamente aí, né, na questão emocional, tentam atingir pela emoção. Vão abater esse indivíduo pela emoção, dizer que ele não é nada, que ele é um... Né? Quem é esse Oswaldo Bertolini? Esse é um doidão, né? É um Zé Mané, tenta bater por aí. Sabe? A questão é essa, e a gente tem que reagir com altivez, que é o que eu procuro fazer aqui. Mas eles não têm ideias. O Studart, seu séquito, o ditador Fábio Panunzio, inclusive esse cachorro louco que fez essa ameaça, ele não tem ideia. Não tem, eu rebato com ideia. Você quer latir? Vai latir para lá.
Aqui não vem latir aqui, que aqui ninguém dá ouvido para latido, principalmente de cachorro louco. Agora, quer debater ideias, você vem para cá, nós vamos debater ideias. O que ele fez, por exemplo, o Studart? Armou o famoso debate de Tararé, que eu chamei lá. Sabe que aí ele mobiliza o secto, os cachorros loucos, cercam, intimidam e tentam te sufocar pelas intimidações, pelas ameaças. Essa que é a questão. Né? E então eu estou imaginando, inclusive, que esses cachorros loucos estão atacando aqui esse canal, derrubaram o Facebook, eu falei aqui, a minha página no Facebook com mais de 46 mil seguidores, já é a segunda vez que eles fazem isso, e o Facebook dá guarida para esse tipo de gente. Isso a gente fica na mão de YouTube, de Facebook e tal, mas enfim, é a luta que a gente tem que travar aqui. Né? Portanto, esse é o motivo de a gente não ter conseguido pôr o nosso roda de conversa no ar aqui, mas eu vou deixar o link aqui, repito, para vocês visitarem, enfim, prestigiar, né, compartilhar. É importante a gente fazer a difusão dessas ideias. A gente debateu lá um pouco essa questão que se estabeleceu aí, a Guerra Fria, que eu chamei de Guerra Fria, entre o STF, o inquérito aí do Alexandre de Moraes, já havia o outro inquérito lá do vídeo do Sérgio Moro, o vídeo que virou novela, né? Quer dizer, forma-se, portanto, um movimento, a oposição ao bolsonarismo vem exatamente aí desses setores que, de certa forma, nós podemos dizer que são setores, sim, de direita. Né? O Grupo Globo fomentando, empurrando isso, né? Claramente o Grupo Globo está por trás de todas essas movimentações. O Bolsonaro, por outro lado, reage dizendo: eu não vou, ordem que não é justa, não se deve ser acatada, nós vamos às últimas consequências, né, são bravatas típicas dele. Amanhã ou depois ele vai recuar, vai dizer: não foi bem isso que eu quis dizer e tal. Quer dizer, eu usei há muito tempo aqui a imagem da fronteira, né? O Bolsonaro fica testando a fronteira até onde ele pode ir. Quer dizer, aí ele vai testando a sua reação, né? Como que as outras forças que se opõem ao bolsonarismo, como que elas reagem. E ele vai fazendo, um dia ele ataca aqui, outro dia ele ataca ali, tal. Não governa. O governo dele é um peso morto para o país, né? Não tem nenhuma ação de governo. Qual ação de governo que existe no país? O que existe é um processo de desmonte, de desconstrução de toda a trajetória, de toda a história do Estado brasileiro, da nação brasileira. Quer dizer, ele quer impor, na verdade, o seu ditame. E o seu ditame é o nazifascismo, é a ditadura fascista, terrorista. Essa turma aí, os cachorros loucos, esse imbecil que mandou esta carta, uma verdadeira, carta, né, um texto pela internet. É esse tipo de gente que vai governar, quer dizer, se pela a lógica bolsonarista levada às últimas consequências. Se deixar campo livre para o bolsonarismo agir. É evidente que precisa fazer a contenção, é preciso conter as hordas bolsonaristas, os bandos bolsonaristas, precisam ser contidos, claro, e aí é preciso sim, né, ter um amplo movimento de contenção, tem que fazer uma barreira sólida, firme, uma frente, né, larga, consistente, com densidade, né, para impedir que esses bandos levem às últimas consequências o seu projeto de poder, ou seja, eles se consolidem como regime, né, como regime. O rompimento com o regime democrático, o rompimento com as instituições democráticas, né, com a Constituição e tudo mais, implante o terrorismo. Essa carta, as ameaças ao bem-vindo, a tantos outros que tem por aí, é o regime do terror, do nazifascismo. É isso que eles estão perseguindo, é isso que eles querem. E é isso que a gente tem que impedir. Mas, ao mesmo tempo, é importante também que se denuncie, que se tenha também densidade e consistência para dizer que outras facções atentam contra o Estado Democrático de Direito. Pode não ter o caráter nazifascista, terrorista, desses bolsonaristas,
Mas tem também os mecanismos, aí a coisa é mais tinhosa, né? É mais malandra, que é o lavajatismo. Sérgio Moro, eles continuam na ativa, atacando o bolsonarismo, evidentemente, mas eles continuam na ativa. E eles na ativa significa os grupos midiáticos também. E eles na ativa significa que as forças democráticas, progressistas, vão sim continuar sendo perseguidas. O tal do lulopetismo que eles sempre falam aqui, que eu sempre falo aqui, que eles dizem, né? O editorial do Estadão, por exemplo, de ontem ou anteontem, nós comentamos no Roda Viva, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, quer dizer, pega um nazista, um nazifascista, um terrorista com seus bandos, com as suas hordas, e compara com o lulopetismo, que eles chamam de lulopetismo, né? Foi o que o Estadão fez. O Globo também tem feito isso, tenho comentado aqui, até a Folha tem feito isso, e quando essa turma fala, eles falam em nome de... Eles são representantes de setores da sociedade brasileira. Então, qual é a conclusão que eu chego analisando tudo isso? Que o ideal seria um processo de impeachment e de uma CPI que passasse, a CPI naturalmente passa, e também o impeachment, pelo Congresso Nacional, porque aí você tem condições de fazer um amplo movimento, envolver os movimentos populares, os movimentos sindicais, movimentos sociais, da sociedade civil, como se diz, as entidades representativas da sociedade civil, ABI, OAB, né, a CNBB, tem aí a Comissão Arnes, que agrupa várias entidades, que está na ativa aí também contra o avanço do nazifascismo. Quer dizer, se envolve toda uma gama de agentes, de atores políticos, para que faça o devido enfrentamento com essa tendência que o país enfrenta. É isso, no mais a gente debateu essa questão, convido vocês a assistir o nosso Roda de Conversa de hoje pelo Facebook, vou deixar aqui o link, e também pedir para vocês se inscreverem lá no Facebook. Aqui nesse canal reforço a importância que tem, né? Também a gente está mandando para o podcast lá no Spotify, né? Enfim, a gente está fazendo aqui o nosso papel, que é de criar aqui barreiras, trincheiras contra os cachorros loucos, contra os nazifascistas. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.